Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós nos encontramos na noite de hoje, mesmo que através dessa interação, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, porque a nossa situação hoje, faz com que nos afastemos socialmente, mas Deus nos permite este meio para que possamos dar continuidade e levar a muitos outros, uma palavra de conforto, de consolo. Então, é com grande alegria que vamos agora dar início, a essa conversa, a falar sobre este nosso grande amigo, que é Jesus, que está aí de braços abertos a nos acolher sempre. Que as vibrações de amor e de luz, de paz, de tranquilidade, possa alcançar a cada um neste momento. E que se estende ao nosso país e ao nosso planeta. Então vamos agradecer a Deus, essa oportunidade de interação, mesmo que através desse meio de comunicação, estarmos um pouquinho distantes socialmente, mas continuamos, com essa nossa ligação e precisamos agradecer por essa oportunidade, porque através de tudo isso nós temos condições de dar continuidade aos nossos trabalhos, e de levar a muitos outros um pouquinho de luz, um pouquinho de paz, um pouquinho de conhecimento, Então, o tema que eu trago hoje, para fecharmos os estudos do 37º Mês Espírita Integrado Rodeio e Diamante, é um tema que faz um chamado a cada um de nós, Através do Evangelho de Jesus, ele nos convida todos os dias a fazermos uma mudança. Há essa necessidade. Quando Jesus diz, hoje preciso ficar na sua casa, ele se autoconvida a estar conosco. Este convite foi feito há mais de 2000 anos para o pequeno Zaqueu, quando o encontrou Jesus. Mas ele continua a nos convidar hoje ainda. Ele fala com cada um de nós, preciso estar na sua casa. Então quem nos traz a mensagem é o evangelista Lucas, que está no capítulo 19, versículos de 1 a 6, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 16, que nos traz como título Servir a Deus e a Mamon, e o subtítulo Jesus na casa de Zaqueu. Este é o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar e vamos falar sobre a transformação de Zaqueu após encontrar Jesus. Então Lucas narra da seguinte forma: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu e a sua mulher, eles viviam praticamente isolados da vida social de Jericó, porque a sua posição não era bem vista.
um cobrador de impostos, não tinha boa fama. E Zaqueu, além de tudo isso, ele ainda tinha mais um agravante. Ele não era um simples cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores, o que detinha ainda mais poder e riquezas. Então, quando ele dava festas, os únicos convidados eram sempre os parentes e os funcionários da alfândega, né? E ele era visto que aqueles outros chefes o invejavam por causa da sua posição, por causa da sua riqueza. Extremamente rico, ele tinha uma consciência de inferioridade face ao tratamento que recebia do seu povo. Toda aquela fortuna trazia bem-estar, mas não proporcionava paz de espírito. Vê-se que nem toda a fortuna o fazia feliz. Todos os desprezavam, porque trabalhava para o opressor romano. Por mais riquezas que Zaqueu detinha, isso não lhe trazia paz de consciência. Por mais riquezas que ele acumulava, ele se sentia sempre um ser inferior, porque as próprias pessoas, né, ali o seu próprio povo, não o reconhecia, simplesmente porque ele era o chefe do cobrador de impostos. Ele estava trabalhando para os romanos, para os opressores, né? Ele estava trabalhando para aqueles que os prejudicava. Então, mesmo diante de toda a sua fortuna, ele se sentia imensamente inferior a qualquer pessoa. Sua consciência, né, lhe dizia que nunca prejudicara ninguém, pois que procurava ser justo. No livro Boa Nova, né, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, precisamente no capítulo 23, intitulado O Servo Bom, Humberto de Campos relata que Zaqueu procurava empregar o dinheiro de modo que representasse benefícios para todos e organizava múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente de terra, sendo que até de Jerusalém muitas famílias iam buscar nesses trabalhos o recurso indispensável à vida. Os servos de Zaqueu nunca o encontraram sem a sincera disposição de servi-lo. Para aqueles homens, ele era um homem bom, e seus servos tinham prazer em servi-lo, né? Zaqueu entendia que tudo aquilo que ele possuía, ele não tinha prejudicado ninguém, porque ele buscava converter de formas que beneficiavam a todos. Ele tinha muitos funcionários, né? Ele tinha muitos servos, e para os servos, Zaqueu sempre foi um homem bom e justo, né? Percebem que Zaqueu não era um homem mau. Ele era odiado pela sua colocação diante da sociedade. Por isso precisamos ter cautela ao formularmos nossas opiniões em relação aos outros. Ao fazermos julgamento de alguém, precisamos colocar na balança as qualidades daquela pessoa. Porque os nossos próprios erros, a nossa própria consciência nos acusa. Então, para que eu vou apontar o desequilíbrio do outro se mal consigo enxergar os meus, né? Se mal dou conta dos meus equívocos, para que eu vou ficar aí apontando o que o outro faz ou o que deixa de fazer? Nós temos, né, a nossa consciência que já nos acusa. É um implacável juiz, não precisamos de ninguém para nos condenar, porque a nossa própria consciência faz isso. E Zaqueu tinha consciência dos seus atos. Portanto,
ele vivia amargurado e por isso o desejo de encontrar Jesus. Porquanto o encontra, ele se prontifica a dar a metade dos seus bens aos pobres. Naquela época, né, eles, por ser um trabalho muito arriscado, as autoridades elas deixavam passar e não cobrava, né, o enriquecimento ilícito daquelas pessoas. Por isso que, por ser um trabalho perigoso, muitos deles enriqueciam de forma muito rápida, porque eles não eram fiscalizados, né? Então, à vésperas da Páscoa, se espalhou a notícia de que o Rabi da Galileia, a quem chamavam de Jesus de Nazaré, chegaria à cidade. Zaqueu ouviu falar dele, e quem não tinha ouvido falar de Jesus? Como diz, ele era o assunto daquela região, né? Então este fato ocorreu dias antes da crucificação. E uma secreta simpatia invadiu Zaqueu quando ele descobre que Jesus ia passar pela sua cidade, né? Aquele era o homem que dizia que todos deviam se amar como irmãos, que comia à mesa dos publicanos, que se misturava com o povo. Jesus ouviu falar de Jesus dessa forma. Então, junto a numerosas pessoas, ele foi receber Jesus à entrada da cidade. De pequena estatura, gordo, pernas curtas, por mais se pusesse na ponta dos pés, não conseguia ver coisa alguma. Então ele pensou, né, em fazer algo. Ofereceu moedas a um homem para que lhe vendesse um jumento. Pensou que subindo nele talvez pudesse enxergar Jesus. Mas o homem desprezou o seu dinheiro, né? E nem se propôs a auxiliá-lo. Então Zaqueu pediu a um homem muito alto que o erguesse em troca de uma bolsa cheia de moedas, novamente em vão, porque as pessoas não estavam preocupadas com dinheiro, ainda mais sabendo que ele era um cobrador de impostos, né? Então, ele foi empurrado, pisado pela multidão. E finalmente Zaqueu conseguiu ver à beira da estrada uma árvore. Era uma mistura de figueira e amoreira, uma árvore com raízes grossas, né, para fora da terra. Mais do que depressa, subiu nela e ficou feliz, porque estando ali, ele podia ver o mestre se aproximando. E uniu a sua voz a de todos os demais, gritando hosanas a Jesus. Quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima e ao ver aquele homem agarrado aos galhos, como se fosse um fruto, porque Zaqueu era pequenininho, né? Disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pernoitar na tua casa. Ele desceu rápido. Na verdade, ele deve ter caído da árvore, né? De tamanha era a sua surpresa. Ele se sentia satisfeito em apenas ver Jesus. Se Jesus passasse por ali e simplesmente olhasse, Zaqueu já estava feliz. Mas quando Jesus diz a ele, hoje me convém pernoitar, né? Passar a noite na sua casa, ele deve ter ficado tão surpreso, né, que provavelmente ele ele caiu da árvore, porque ele acreditava, né, que Jesus nem ia percebê-lo. Não só o viu, como disse que ia dormir na sua casa. Então ele correu, né, para casa junto da sua esposa, preparou o melhor para o convidado. Quando esperamos visitas, agimos dessa forma, não é assim? Principalmente aquelas pessoas que nós queremos bem, que nós gostamos, né? Nós queremos oferecer o melhor
E foi isso que Zaqueu fez. Ele foi preparar o melhor para Jesus. E veja como Zaqueu se sentia tão inferior, ostentando tanta riqueza. Consigo mesmo, né, diante daquelas preparativas, enquanto ele preparava a recepção para Jesus, ele consigo mesmo dizia para si mesmo que não era digno que criatura de tão nobre estirpe entrasse em sua casa. Ele reconhecia a grandeza de espírito de Jesus. Ele podia ser um homem simples, que não tinha coisas materiais, né? Mas Zaqueu reconhecia que aquele homem tinha uma grandeza espiritual acima da sua. Então, mentalmente, ele reviu todos os seus negócios e pensava: teria lesado alguém? Teria recebido a mais? Talvez tivesse comprado terras a preços irrisórios e as vendidas com lucro excessivo. Ele sentia-se atormentado com aquilo que estava passando pelos seus pensamentos. E foi esse sofrimento, né, que levou o rico Zaqueu a procurar Jesus entre os pobres e desvalidos. Ironicamente, junto àqueles de quem cobrava impostos abusivos. É fácil deduzir que ele não queria apenas ver Jesus passar entre a multidão. Ele queria ter um encontro com Jesus, né? Falar, chorar, desabafar, aliviar o seu fardo, encontrar uma saída para suas dores íntimas. Zaqueu sofria, e só isso explica um homem rico se misturar à multidão e ainda por cima, né, por conta da sua baixa estatura, subir em uma árvore, usando roupas finas e joias suntuosas, só para que Jesus o visse, né? E a estratégia deu certo. Jesus não só vistou o pobre coletor de impostos, como ainda afirmou, para a total surpresa de todos, que gostaria de se hospedar na casa dele. A multidão, é claro, ficou indignada. Queria que Jesus o repreendesse por seus pecados, né? Que Jesus desse um sermão em Zaqueu. Mas o Nazareno sabia que muito mais que censuras, ele precisava de amor, de compreensão. Ele estava perdido e Jesus veio para dar uma nova direção para a sua vida. Já no interior da resistência, não se tem notícia nos evangelhos de Jesus, né? O que Jesus teria feito, se ele teria feito alguma censura quanto aos desacertos de Zaqueu. E isso certamente não ocorreu, porque nem seria educado que Jesus formulasse críticas ao anfitrião. Ele se autoconvidou. Como ele ia chegar lá e começar a pregar um sermão para Zaqueu? Dizer para ele: olha, você não deve fazer isso, você está errado, né? Essa falta de senso é nossa. Nós que chegamos na casa do outro e começamos a ver defeito em tudo. O quadro da parede é cafona, a cortina não combina com o sofá, a casa está uma bagunça e por aí vai a nossa lista de falta de caridade para com aquele que nos abriu a porta de sua casa. Nós que fazemos isso e não Jesus, né? Cristo entrou naquela casa na condição de amigo, pretendendo demonstrar seu amor a Zaqueu, pois só desta forma poderia tocar o coração do cobrador de impostos. Se Jesus chegasse ali dando um sermão, ele não ia conseguir fazer com que Zaqueu entendesse a sua mensagem, né? Não era necessário repreendê-lo, pois a consciência já o acusava duramente. O que ele estava precisando era encontrar um novo caminho. E o que estamos precisando hoje? O que estamos precisando?
um novo caminho para determinadas atitudes nossas. Jesus usa de misericórdia conosco, assim como fez com Zaqueu, em tom amigo e suave. Ele nos fala que ser melhor, que ser, é melhor do que ter, que compartilhar é melhor do que guardar, que fazer alguém feliz é a nossa maior felicidade. É isso que Jesus fala com cada um de nós hoje. Quando compreendermos tudo isso, aí sim estamos caminhando com Jesus. Ele está caminhando conosco todos os dias. A diferença é que nós temos dificuldades para caminhar com Ele. No momento que observa Jesus chegando, acompanhado por aquela grande multidão, ele já tinha despertado para aquilo que precisava mudar. Já não aguentava tanta solidão interna. E ele não quis perder tempo, porque não aguentava guardar toda aquela amargura. E de imediato ele vai ao encontro de Jesus e exclama, não espera nem que Jesus entre, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Entra na minha casa, Só depois de dizer tudo isso a Jesus, se Jesus, estivesse, ele precisava do entendimento para que, se sentindo melhor, para que Jesus entrasse na sua casa. E ele o convida a entrar na sua casa. Então, naquele instante em que Jesus volta seu olhar, ao encontro de Zaqueu, ali naquela árvore, ele já não foi mais o mesmo. Encontrou, enfim, o que tanto almejava. E para concretizar sua mudança, devolveu tudo que havia ganho de forma desonesta, porque ele percebeu que não era a riqueza que o faria feliz. E Jesus percebeu a mudança que se processava naquele homem, Ou seja, Jesus já tinha feito um raio-x em Zaqueu. Ele sabia perfeitamente quais eram os sentimentos mais íntimos que rondavam. Então, sorrindo, disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus conhecia não só o nome de Zaqueu, mas sobretudo conhecia o coração dele, o conhecia por inteiro. E a lição que ele nos deixa é a seguinte: podemos até passar despercebido aos olhos do mundo, contudo não passamos despercebido aos olhos do Cristo. E quando Jesus diz, hoje preciso ficar em sua casa, provavelmente Zaqueu levou um tremendo susto. Porque acredito que ele tenha se perguntado, como assim? Jesus na minha casa, sendo judeus, poderia entrar na casa de um pecador como eu? E de fato era, pois Zaqueu cometia erros, foi desprezado pelos judeus, desvalorizado por muitos, mas mesmo assim Jesus queria visitá-lo. Porque Jesus não olha para o tamanho das faltas de ninguém. Ele vê o que trazemos em nosso coração, nosso real sentimento. Por isso, faço-lhe esta pergunta a você que está aí me ouvindo. É possível encontrar-se com Jesus e permanecer da mesma maneira? Nadinha mudar? É possível isso? Aí está a questão.
Relutamos muito para deixar os velhos hábitos, porque ouvimos e falamos muito em Jesus, mas ainda não o encontramos em profundidade. Zaqueu desejou muito aquele encontro e ele conseguiu. E este encontro não foi um privilégio apenas dele. Você também pode encontrá-lo. Busque-o, confie. Ele está falando diretamente a você, o mesmo que ele falou com Zaqueu. Escuta, filho, né? Escuta, você hoje preciso ficar na sua casa. E nós vamos deixá-lo ao relento? Ou vamos convidá-lo a estar na nossa casa, na nossa vida, com a nossa família? A escolha é de cada um. Então são lições simples como estas que nos colocam nos caminhos do Mestre. Lições como a caridade e o desprendimento. Além dessas lições, essa passagem nos mostra a importância do dividir, né? Edgar Armand dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. Porque dar o que sobra é fácil, né? Dividir o que tem, que é difícil. Abrir mão, desapegar. É importante dividir não apenas bens materiais, porque nós achamos que a caridade vai somente à matéria, né? Mas tudo o que pudermos compartilhar com o semelhante. O dia a dia, né? No dia a dia, nós podemos compartilhar as nossas alegrias, nossas expectativas, enfim, tudo o que se constitui em atributos de caridade moral. Outra lição é a do bom aproveitamento da riqueza, que junto com a miséria são ambas provas muito arriscadas, mas a riqueza constitui uma prova ainda mais perigosa do que a miséria, porque pelos arrastamentos a que a dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos seus propósitos. É a riqueza. Porque ela produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ela partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível e egoísta. Quantos de nós, né, tornamos materialmente ricos? O que fazemos? Afastamos do nosso ciclo de convivência e passamos a frequentar um outro ciclo e esquecemos até mesmo dos laços consanguíneos. Então, nesta passagem, vemos mais uma vez Jesus agindo coerentemente, né, com os princípios que ensinava, não se deixando levar nenhuma única vez pelos preconceitos do mundo. Quando entra em Jericó, uma multidão o esperava, numa demonstração de carinho, de curiosidade, em conhecer aquele de quem tantos falava, né? Muitos estavam ali simplesmente por ser curiosos. Ele não se deixou impressionar por aquela multidão. Ele escolheu para hospedar-se na casa de um homem mal visto pelo seu trabalho, que infringia a lei judaica, ou seja, um pecador. E bem recebido, ele é bem recebido na casa de Zaqueu. E logo no início,
esse homem demonstra, né, estar preparado para uma mudança total em sua vida. Jesus, com a sua atitude, demonstrou que todos os homens são filhos de Deus, mesmo aqueles que assim não se veem, ou assim não são vistos, independentemente do que são ou do que fazem. Não importa qual é o seu currículo, qual é, né, o que você possui. Jesus não te vê como isso. Ele te vê de forma aquilo que você traz em si, né? Independentemente do que são ou do que fazem. Assim também devemos agir, não desprezando os que erram, né? Qual de nós não erramos? Muitas vezes estes que apontamos como pecadores se recuperam e progridem no bem mais depressa do que aquele que já pensa, né, ser um homem de bem. Mais depressa do que nós, que não matamos, não roubamos. Que bom que nós não fazemos mais isso. Porém, outras atitudes nossas nos faz permanecermos assim estacionários no grau evolutivo alcançado, causando males, não perdoando, omitindo-se no bem. E aí estamos a julgar o outro, né? Precisamos nos preocupar mais com as nossas atitudes. Então, quando Jesus fala, né, a salvação entrou na casa de Zaqueu, quando ele demonstrou desapego aos bens terrenos, dispondo-se a usá-lo em benefício dos pobres, na vontade de ressarcir a quem se julgasse prejudicado por ele, iniciando assim a prática da caridade e da justiça, que é o amor ao próximo em desenvolvimento, em ação. Demonstrou não guardar rancor aos que lhe censuravam e aos que o desprezavam. Os exemplos de Zaqueu e de Jesus chegaram até nós, chegam ainda até nós. Como forma de quê? Para refletirmos sobre quem somos e o que fazemos com a boa nova trazida por ele há mais de 2000 anos. Então, quando Jesus diz, né, ao dizer, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele dirigiu essas palavras à multidão. Jesus não tinha entrado ainda na casa de Zaqueu. Ele estava à porta. Então ele fala olhando diretamente para toda aquela multidão que se fazia presente. Porque eles estavam, né? Porque por ele seguir com Zaqueu para sua casa. O povo queria que Jesus o repreendesse. É importante notar que imediatamente antes de nos falar de Zaqueu, Lucas conta sobre a cura do cego Bartimeu, realizada quando Jesus estava perto de Jericó. Bartimeu quer dizer filho do impuro ou filho da impureza. E Zaqueu quer dizer puro. Há uma transição de impureza para pureza. Se tomarmos Bartimeu e Zaqueu como símbolos do Espírito encarnado na terra, vemos que o cego torna a ver, abre os olhos para a verdadeira vida, já que passa a seguir Jesus no caminho, que é o caminho reto das leis de Deus. E na sequência, Zaqueu, apesar de sua pequenez espiritual, né, simbolizada por uma pequena estatura, eleva-se acima da multidão, aproveitando-se dos recursos que tem ao seu dispor. Zaqueu é o exemplo do espírito que aproveita as oportunidades. Aliás,
O episódio de Zaqueu deixa claro que Jesus não condena as riquezas materiais, pois Zaqueu era rico e Jesus declarou que a salvação havia chegado à casa de Zaqueu. Além disso, o próprio Jesus, ao se hospedar na casa de Zaqueu, serviu-se de suas riquezas. As riquezas são oportunidades que alguns recebem e das quais terão que prestar contas, assim como a inteligência, a saúde e qualquer outra característica que nos permite servir ao próximo, ou seja, sermos útil. Vamos ter que prestar conta de todas as nossas ações, né? É neste sentido que temos que prestar contas, pois a reencarnação é uma dádiva que nos é oferecida por Deus para que possamos evoluir espiritualmente a partir do aprendizado e do serviço ao próximo. Aquele que tem mais boa vontade e que utiliza os seus recursos em benefício geral, gera cada vez mais recursos e cada vez terá mais. Mas o que não faz, uso dos recursos emprestados por Deus permanece evolutivamente estagnado. Não soube fazer um bom uso, E numa próxima reencarnação será privado dos recursos que não quis utilizar. Não importa em que condições reencarnamos, sempre temos o dever de aproveitar os recursos que foram colocados à nossa disposição. Por menores que sejam nossas tarefas, devemos executá-las com amor, agradecendo a Deus pela oportunidade de sermos úteis. Segundo pesquisas, feitas, a parábola dos talentos foi contada na casa de Zaqueu. E ao servo infiel, vemos que a ordem é de lançá-lo nas trevas exteriores. E o que seria essas trevas exteriores, Em uma outra passagem, Jesus nos diz para fazermos brilhar a nossa luz. Se ele recomenda que façamos brilhar a nossa luz, é porque temos possibilidade de permanecermos nas trevas sem luz. Todos nós temos uma luz interior. Quando não utilizamos, qual é a tendência que se tem? Que ela se apague, E ela se apague automaticamente, vamos ficar sem luz. E ficamos sem luz justamente quando? Quando não aproveitamos os recursos que Deus nos disponibiliza, quando não compartilhamos nossa luz com o próximo. Essa luz a que Jesus se refere é a luz do Espírito, é a luz interior, é o que está dentro de nós. Sabemos que o corpo físico é o reflexo do Espírito. É o resultado, do Espírito. É a exteriorização do Espírito. As trevas exteriores, então, são a exteriorização do nosso estado interior de treva. Quando Jesus diz que o servo inútil será lançado nas trevas exteriores, quer dizer que ele reencarnará num estado de treva ou de poucas luzes, com menos recursos, tendo que fazer um esforço maior para poder alcançar algo de positivo na sua existência material. Ele não soube aproveitar os talentos que lhe foram confiados. Até o que lhe foi dado será tirado. O servo que não soube aproveitar os talentos que lhe foi confiado não merece retornar com eles. Quer dizer que se perdeu? Não,
mas ele não vai retornar com aquilo que ele tinha antes, se ele não soube valorizar. Terá que aprender a valorizar o que Deus lhe confiou para merecê-los novamente, né? Então, isso não pode ser confundido como um castigo. É o resultado de nossas escolhas que determina a maior ou menor quantidade e qualidade dos recursos que recebemos ao reencarnarmos. Somos o resultado de nós mesmos. Se aquele que recebeu aí, né, o talento da riqueza, mas não soube distribuí-la, não soube colocá-la à disposição para ser útil aos outros, que simplesmente esbanjou ou se apegou demais e não fez nada como servo que guardou, ele não vai ter o merecimento de voltar em uma outra existência com as mesmas potencialidades. Isso lhe será tirado, porque ele só vai receber novamente quando ele tiver o aprendizado e saber valorizar esses talentos que Deus nos concede. Porque nós somos o resultado de nós mesmos. Não é assim? Então, como podemos ir de encontro aos caminhos do Mestre? Que é o tema central, né? Dessa semana espírita. Basta viver o seu evangelho. Este é o melhor caminho para irmos de encontro com o Mestre. Não podemos só ouvir, aprender, guardar, não. Precisamos vivenciar, porque Jesus, ele vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. E todas as vezes, né, que aquelas pessoas que pretendiam pegá-lo em seus próprios ensinamentos, ele sempre se saía, né, de acordo com aquilo que ele ensinava, porque ele vivia os seus ensinamentos. Então, para ir de encontro ao Mestre, nós precisamos viver o Evangelho. Não é necessário, né, fórmulas mágicas. Basta servir e amar. Os dois grandes verbos do cristão, servir e amar. Jesus nos espera e ele já fez o convite. Você está esperando o convite quando? Ele já te convidou, né? Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o convite de Jesus aí. Basta que ouçamos o seu convite e pratiquemos os requisitos indispensáveis para isso. Não se compra uma oportunidade de aproximação com Jesus. Não tem condição de comprar essa oportunidade. Nós precisamos conquistá-la pela prática do amor, seguindo o caminho deixado por ele, né? Ele vem nos dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esqueça dos seus problemas, vá de encontro ao outro. Esquecer de si mesmo e preocupar mais com o seu próximo do que consigo mesmo. Se olharmos para trás, vamos entender que as dores do outro, apesar das nossas serem muito maiores, as dificuldades do outro, as nossas são pequenas, quase nem aparecem. Então Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Preocupe-se menos consigo mesmo e vá em busca daquele que realmente precisa.
Jesus não é inacessível, como muitos acreditam, Ele está aqui pertinho de nós. Ele nos ama. Sua história e atitudes têm demonstrado todo o seu carinho para conosco. Ele recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de todos nós. Declarou que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Por isso Jesus tem esse carinho por nós. Ele nos ama, cuida de cada um. Ele é paciente, é amoroso. Sua atitude é sempre de compreensão e de amor. Quando ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava, Jesus estava fazendo o quê? Estava dando-lhe a chance de se redimir 3 vezes, e por 3 vezes Pedro o negara. E foi ali que Pedro teve um encontro com Jesus. Apesar de ter vivido com ele os outros anos todos, de ter ficado ao lado do Cristo, foi neste momento, quando o galo cantou pela 3ª vez, que Pedro teve um encontro com Jesus. Né? Não vejo exemplo mais digno de amor que Jesus tem para conosco, né? Sigamos ao seu encontro. Ele nos espera, ele nos ama. Para tanto, é necessário recordar a sua orientação. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Porque Jesus veio para servir, Jesus não veio para ser servido. Então, aquele que desejar ser maior, comece agora o seu trabalho de serviço, né? De auxílio para o outro. E Jesus continua aí a sua peregrinação pelo mundo. E ainda hoje podemos ouvir a sua voz chamando pelo nosso nome. E hoje ele não vem chamar por Zaqueu, ele vem chamar por cada um de nós. Está aí pedindo abrigo em nossa vida para falar ao nosso coração. Ele continua em busca de outros Zaqueus, homens e mulheres que sofrem, que estão deprimidos, que são escravos das coisas, que não lhes podem dar paz interior e felicidade ao coração. Sempre é tempo de refazermos os nossos caminhos, sempre é tempo de abandonarmos as condutas que nos estejam machucando ou ferindo o nosso próximo. É tempo de deixar o coração mais leve, de andar pela vida, esquecendo mágoas, largando críticas e julgamentos, e pondo mais doçura nas palavras e pureza no olhar. É preciso que se ame mais, porque por mais que se tenha equivocado, o amor é o que nos levanta de todas as quedas. Aprendamos com Zaqueu, que tornou rico de amor e humildade. Foi servir a Jesus, servindo os homens. Por isso, quando ouvir o chamado do Cristo dizendo-nos: quero estar com você em sua casa ainda essa noite, atendamos ao chamado e nos tornemos criaturas felizes. Sirva e ame, porque para seguir os passos do Mestre, para seguir os seus caminhos, é necessário o quê? Basta seguir os seus ensinamentos, né? Basta você andar de acordo com o Evangelho. É isso que ele vem nos dizer. E Jesus está aí à nossa volta todos os dias, chamando por cada um de nós. Preciso estar com você hoje na sua casa.
Qual é a sua decisão? Você vai convidá-lo a entrar? Você vai dar uma festa para recebê-lo? Ou você vai continuar deixando Jesus do lado de fora, né? Não vai permitir que ele entre. Então, para estar no seu caminho, que é o nosso tema central desse mês, né? Nos caminhos do Mestre, você precisa viver o Evangelho. Servir e amar, né? São as palavras que nós precisamos colocar na nossa vida, né? É o convite que ele nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? Que eu vos aliviarei. Não basta só ouvir, precisamos segui-lo realmente. Precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e caminhar com o Cristo. Estamos aí diante de uma situação que nos coloca a pensar e a refletir, né? Nós vamos fazer como Pedro, vamos continuar negando a necessidade de melhoramento, de uma reforma íntima, vamos continuar negando por quantas vezes? Já estamos no ponto máximo a qual nós precisamos mudar urgentemente. Jesus está aí, Ele nos espera, Ele nos ama. Vamos buscar seguir as suas orientações, né? Vamos deixar que Ele entre em nossa vida, que Ele fale aos nossos corações. Vamos colocar aquilo que nos aflige, né? E quando ouvirmos o seu chamado, quando ele bater na porta e dizer, hoje eu preciso ficar na sua casa, ainda esta noite, atendamos o chamado e nos tornemos criaturas melhores, criaturas felizes. Tenham todos uma boa noite, né? Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, e que todos possam permanecer na paz do Cristo, que cada um sinta-se abraçado, que sinta essa energia de amor, de luz, que Jesus deixa a cada um. Imagine-se ele aí pertinho de você, ouvindo, né, escutando, com aquele sorriso amoroso, que está sempre disposto a servir e nunca apontar as nossas falhas, né, os nossos erros, mas que está aí como um amigo de todos os momentos e de todas as horas. Tenham todos, né, uma boa noite e que durante o sono da noite possamos ainda dar continuidade aos nossos trabalhos, que possamos trabalhar em benefício daqueles que realmente precisam, que possamos encontrar com pessoas queridas, ouvir conselhos e buscar melhorar as nossas atitudes no dia a dia. Tenham todos uma excelente noite. Um abraço e um beijo de luz no coração de cada um de vocês.